nosso podcast Pode da Gente. E mais uma vez agradecendo a vocês que nos acompanham, que têm curtido o nosso trabalho aqui, sempre trazendo convidados e convidadas para que você desfrute do conhecimento deles e delas, para cuidar um pouco da sua vida ou fazer uma prevenção, né? Mais uma vez, mandar um abraço aí à turma de Pernambués, Geraldo do Brasil, São Caetano, Cidade Baixa. Um abraço a Salvador como um todo, ao Brasil, ao mundo. Vai lá, dá um cliquezinho para dar uma força no nosso canal e a gente tocar o nosso trabalho aqui. A gente não vai poder continuar sem a sua participação. Valeu? E a nossa convidada de hoje é doutora Priscila Ornelas, médica geriatra, professora e consultora. Então, se você precisa de uma consulta, sua empresa precisa ir fazer um mapeamento, algo parecido, se seu grupo de colaboradores já está chegando em uma certa idade e você ainda precisa da capacidade desse profissional, um momento é esse lá. Ela vai deixar aqui as redes sociais, o canal de comunicação dela também. Isso é muito importante para todos nós. Seja bem-vinda, doutora Priscila. E aí, como é que vai? Muito obrigada pela oportunidade. Minha primeira vez no podcast, olha que honra. Que massa, né? Massa. Uma honra estar aqui, de verdade, começar de um lugar tão especial. E obrigada pelo convite. É isso. A pergunta que a gente faz assim, a todos os profissionais que aqui dá a honra de participar do nosso projeto, te levou, logicamente, faculdade de medicina, mas se especializar nessa função de geriatra. O que levou a senhora a esse caminho? Bom, não foi de caso pensado. Meu pai é médico, ele é clínico, atua até hoje em emergência. Qual é o nome dele? Roberto Carlos. Mas não é o cantor, não. Não é o cantor. Nem é o deputado. Agora o senhor acredita que é filho de Laura, de Dona Laura? Olha, tá vendo? Mas não é Roberto Carlos, nem é deputado, é um médico. É um médico. Profissão extremamente importante. Exato. E a gente tem uma relação de carinho. Assim. Eu sou muito próxima a meus pais até hoje. Tem foto minha pequena, usando um estetoscópio, né? Escutando a bonequinha. Então, eles já imaginavam que eu ia querer trilhar esse caminho. Só que a especialidade é que foi realmente uma coisa assim, bem natural. Eu nem sempre quis ser geriatra. Nunca descartei, mas não era aquela coisa de desde pequenininha, eu quero cuidar de idosos. Eu já quis ser cirurgiã, já quis ser pediatra, né? O outro extremo. Já quis ter uma série de especialidades, só que ao longo da minha formação, especialmente no internato, que é a parte prática, né, da faculdade, os últimos semestres, a gente tem muito contato na residência, na faculdade, né, que eu fiz a Baiana, a gente tem contato com as obras sociais Irmã Dulce. Então lá, mesmo antes de saber que eu seria um dia geriatra, eu tinha muito contato com idosos muito carentes, tanto de amor mesmo, quanto de cuidados médicos. Uma vulnerabilidade social enorme. Lá em Irmã Dulce é duro, né? É dureza. A gente brinca que é medicina de guerra. Hoje está até um pouquinho mais... Acho que o Estado tem cuidado, tem dado mais uma atenção, né? Isso. Eu falo Estado como um todo. Como um todo. A Prefeitura, o Governo do Estado, o Estado, o Governo Federal tem dado mais uma atenção. A população tem dado mais uma atenção. Perfeito. As doações. As obras sempre estão carentes de doações, não é que está tudo ótimo, mas com certeza, como você colocou, existe uma visibilidade agora maior, né? Ali é um milagre. Imagine uma estrutura daquela nascer de um galinheiro. Então, a gente sente até uma energia diferente lá dentro. E eu acho que com a canonização de Santa Dulce também, né, jogou o holofote um pouco mais sobre as obras. Enfim, lá realmente eu não tenho o que falar. Tem muita coisa para a gente conseguir ainda melhorar, mas... tem um empenho muito grande das pessoas. E eu acho que isso me levou também para a geriatria. Eu vinha um empenho da equipe como um todo, da equipe médica, dos fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe de enfermagem essencial, fonos, enfim, todos voltados para cuidar ali do nosso público, né, que era tanto idosos quanto adultos jovens, mas os idosos sempre dominavam as enfermarias, porque é uma população que interna com muita facilidade.
Eu acho que foi isso, assim. Foi Necessita de cuidados mesmo, né? Muito, muito. De muito cuidado. Tanto ambulatorial, quanto eles hospitalizam, assim, são mais susceptíveis, né? A uma intercorrência clínica, a uma agudização de uma doença crônica. Então, necessitam de cuidados. E as pessoas que foram me sinalizando, isso que é interessante, por isso que eu disse que foi bem natural. Eu não virei um dia e falei, quero ser geriatra. As pessoas começaram a me dizer, por que você não faz geriatria? Você leva jeito. E aí cá estou. E é bacana quando você traz esse exemplo do Hospital Irmã Dulce, e a gente sabe o sofrimento que foi, né, para ter atenção, né, dos órgãos públicos e do empresariado também. Tem muita gente, eu conheço empresários que fazem as suas doações. Sim. E com saúde, principalmente, quanto mais você der, nunca é o necessário, porque já tem um acúmulo e na verdade, um déficit negativo, né, dessa assistência. Mas depois da canonização de Irmã Dulce, as pessoas já gostavam muito de Irmã Dulce, e além de lá ter o acolhimento para a saúde, ainda vai lá buscar um pouco da fé, sim, vai, né, buscar energia, buscar um milagre, o milagre que você mesmo fala, né, daquilo sair de um galinheiro para se transformar no que é hoje. Ainda tem isso, né? Então as pessoas ainda vão lá para ouvir uma palavra de conforto mesmo, né? Ali no leito ou não, mas só estar em contato ali com as pessoas, né? Importante, não é isso? Tem um santuário ali também que cresceu, recebe muita. Tem as missas frequentes. Eu brinco assim que mesmo que você não seja da fé católica, mesmo que você tenha uma filosofia não, totalmente diferente, a gente não pode negar o feito de Santa Dulce. E tudo que ela construiu e que a gente deve manter e perpetuar. Como você falou, existe um déficit. Tudo de doação e de investimento é para suprir e sair pelo menos do déficit. Nunca vai ser em excesso. Nunca. Não, eu espero que um dia, né, o hospital seja um hospital que tenha mais leito ou não tenha leito, que as pessoas tenham saúde e não precisem ir para o hospital. Sim. Então, mas lá é um lugar de acolhimento, total, para além de ser um hospital. É um lugar de fé, para além de ser um hospital. Na sua trajetória aí, o que mais te marcou nesse contato com pacientes idosos? Alguma experiência que você possa dividir aqui com a gente, compartilhar aqui? Tem. Não é nenhuma experiência específica, mas é um padrão que eu já notei nesse público. Carinho de atender. O idoso ou a idosa, né? Eles têm uma reverência muito grande ao médico. Eu sei que eu sou jovem de idade, eu tenho 30 anos, recém-completados em novembro, então eu sei que quando eu estou diante de um paciente que podia ser meu avô, minha avó, existe às vezes uma coisa meio jocosa deles, mas você é uma menina e está me atendendo, você tem idade para estar me atendendo? Mas existe também, em contrapartida, uma reverência. Então, mesmo quando eles Isso são os mais sisudos, né? Totalmente. Tem uma teimosia da velhice. Mas mesmo esses, em contrapartida, tem uma reverência, um carinho. Então, pode até a gente não precisa estreitar laços, vai muito do perfil, tem pacientes mais fechados, mais sisudos, mas eles têm uma reverência, eles colocam a melhor roupa, o melhor perfume para ir numa consulta. Quando está hospitalizado, internado, eu vou fazer a visita beira-leito, se apruma todo para me receber. Eu falo, não precisa disso não, fique tranquila. Mas você vê que tem uma reverência. E eu acho isso fantástico, porque acho que a gente está perdendo um pouquinho disso com as novas gerações. Tenho esperança que um dia vamos resgatar, mas no momento que a gente vê as pessoas muito cheias de si, um pouco prepotentes. Rudes, exato. E quanto mais novo, muitas vezes mais inexperiente, mais arrogante. Então, eu tento tomar isso para mim, como um exemplo dos meus pacientes. Eles têm muito mais tempo de estrada, né, rodando aí na vida, mas muitas vezes, mesmo com mais sabedoria, justamente pela sabedoria, são mais humildes, fritos, tem uma reverência muito grande ao médico. Então, isso também é uma locomotiva para mim, me faz me dedicar o máximo que eu puder, porque eu sei que aquela pessoa ali na minha frente, ela estava esperando aquele encontro, seja uma consulta, seja a minha visita no hospital. Então, por isso que eu falei, não foi uma experiência específica, mas é um padrão que eu vejo frequente entre pacientes. E um respeito maior, um respeito maior. Exato. Ao profissional. Exato. Tem algum caso assim de você ter que passar um remédio e eles pediram chá?
muito. Nossa, espinheira Tem santa. tem muita gente que não gosta de remédio, não. Não gosta. Gosta até do médico, da médica, da Sim. doutora, do doutor. Mas o comprimido, né? é difícil de engolir. Mas você Mas sabe um que isso é um chazinho- ponto importante? Antes era uma medicina muito paternalista. E hoje, embora ainda tenha muitos profissionais que seguem essa linha, eu e muitos outros, a gente tende a ser uma coisa mais equilibrada. Então, eu não preciso brigar, eu posso escolher algumas lutas com os pacientes. Então, se a minha paciente está ali comigo, super estável clinicamente, recusa a medicação, mas ela está bem, a gente pode repensar num segundo momento, eu deixo ela com o chazinho dela. Se for um chá que seja inócuo, né? Que não vá acarretar nenhum mal. Pois é, estamos conversando aqui com a doutora Priscila Ornelas, especialista em geriatria. Mandar um abraço aí para a turma do Baba das Quatro. Lá tem muito baba de velho. Tem um conselho, tem uma diretoria, mas tem um conselho. Quem manda é o conselho. O conselho é formado por idosos, ou quase idosos. 62, 59. Então, cada associado que chega ao Baba com uma certa idade, ou vai para o conselho ou vai para a diretoria. Então, nesses dias aí, já está chegando gente para ir para o conselho. Entendeu? Daqui a pouco eu estou lá com meus companheiros de idade e companheiros de vida também. Todo mundo aí atento ao nosso bate-papo. Doutora Priscila Ornelas, olha, não esqueça de dar o toque lá no canal não, viu, gente? Na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pela população idosa atualmente, principalmente em relação ao sistema de saúde? Tem uma série de desafios, né? Até difícil escolher um só. Mas eu acho que um dos principais está relacionado à questão socioeconômica, sem dúvida. A gente vê, infelizmente, que é muito nítido o acesso quando se tem uma condição melhor. Então, por exemplo, comentei da minha formação no Irmã Dulce, mas a minha formação em geriatria mesmo foi em São Paulo. Eu fiz a minha faculdade aqui na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fiz a clínica médica nas obras do Hospital Santo Antônio. Tenho um carinho especial por todos eles, mas a geriatria, por questões de vida, né, questões até trabalho do meu noivo, né, teve uma migração para São Paulo, a gente acabou optando por ir, eu passei na residência lá, e eu vi uma experiência totalmente diferente de realidade. Então lá, eu trabalhava, quando não estava na residência, em um hospital chamado Hospital Santa Catarina, é um dos 5 melhores do país. No Santa Catarina... Público? Não, privado. Privado. É convênio e particular. E justamente foi esse o choque. Eu saí das obras de Irmã Dulce para um hospital de ponta em termos de infraestrutura, né? E os dois têm seus prós e contras, mas o Santa Catarina é uma referência. Até hoje eu levo comigo, assim, como eu gostaria de ser atendida se eu fosse paciente. Estava lá. E é muito nítida a diferença. Então, pacientes que têm um poder muito aquisitivo muito maior, não necessariamente absurdo, mas uma mínima condição, a classe média para cima, né? O acesso à informação não é só ao serviço de saúde, mas à informação em saúde, né? Saber se cuidar, saber o que é que pode ser feito, o que é que, não, que deve ser evitado, mesmo sem ter passado por orientação de um profissional, uma questão cultural mesmo, entende? Esse acesso é muito diferente quando você fala de classes muito diferentes, muito díspares. Então, isso é um desafio na população idosa, é um desafio na medicina como um todo, mas acho que para o idoso, infelizmente, a gente vê mais reflexos, porque é um somatório de doenças, né, mais descompensadas. É muito frequente eu atender, quando eu estou na rede pública ou com determinados convênios, pacientes que têm uma hipertensão, diabetes muito mal controlado por falta de informação mesmo. Então, sabe que tem, mas ignora o diagnóstico, a família às vezes não dá a devida atenção, e tudo isso tem relação com a questão socioeconômica. Não é coincidência. Os índices, por exemplo, de sepse, né, uma infecção generalizada, mais grave, são muito maiores em população carente. Foi tema do meu TCC na faculdade. Então, esse é um grande desafio, a questão da disparidade socioeconômica. E outro que eu faço questão de pontuar especificamente para os idosos é a questão da fragmentação do cuidado. A gente vê muito ainda uma cultura de marcar vários especialistas. Então, você tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó adoecido com alguma questão, com enfermidade, aí você marca o gastro, você marca o endócrino, você marca o cardio, você marca o psiquiatra, você marca o neuro, o ortopedista. E quando você vê, ninguém se conversa, não troca uma informação. Às vezes o idoso está usando a mesma medicação com marcas diferentes, ou seja, uma superdose, né, duplicado. Exames em excesso, exames que nem vão mudar tanta conduta.
Então, eu acho que a fragmentação do cuidado é um dos maiores desafios. E o papel do geriatra é essencial nisso aí. A gente tem uma das múltiplas funções de tentar fazer esse povo todo conversar. De tentar agrupar e centralizar os cuidados, especialmente nos idosos mais longevos, mais frágeis também. Que é quando você vai afunilando. Então, dispensa um pouco tantas especialidades e concentra os cuidados em um médico só. Eu acho que essa questão da saúde no nosso país, apesar de ter avançado muito, então quando você vê aí o Mais Médico, quando você vê aí o SAMU, você vê que o ex-presidente queria acabar com o SAMU, com o SUS, e felizmente ou felizmente ele foi lá, eu não sei, mas me disseram que foi uma dor de barriga, mas foi cuidado pelo SAMU, né? A governadora lá do Rio Grande do Norte deu todo o suporte a ele. Depois ele, né, saiu do hospital e foi se tratar em um hospital particular. Sim. Enfim, eu acho que ele poderia ser tratado no hospital público. Nem todo brasileiro tem uma sorte de sentir uma dor de barriga e conseguir logo uma UTI, conseguir aí um tratamento e a possibilidade de fazer uma cirurgia. Muitas vezes morre num translado, né? No SAMU, entendeu? Mesmo com paramédico, profissionais espetaculares. Então ele teve a oportunidade, mas preferiu ir lá para dar com dinheiro. Enfim, mas assim, eu espero que, mesmo com esse avanço, a gente precisa avançar muito mais. O governador aqui tem feito algumas feiras, eu já participei até de uma feira que atendemos em torno de 890 pessoas com cirurgias eletivas e tal. Então, mas a população precisa de mais, né? Precisa de prevenção, precisa de cuidado, assistência social, ir nas casas, né? Cuidar mesmo, saber o que é que está precisando e ter essa comunicação, né? Com todos os profissionais. Então a ideia é essa. Então envelhecer aqui nesse país, país maravilhoso, nunca pretendo sair do meu país, mas envelhecer aqui com saúde, com disposição, é uma tarefa árdua. É um desafio. É um desafio. Né? Mas como os velhos vão envelhecendo, vão ficando mais sabidos, mais ranzinza e tal, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente tem um presidente da República que tem 79 anos, forte, e foi um operário, trabalhou duro, né? Lula trabalhou duro, passou perrengues, mas está aí com essa força toda. Portanto, nosso povo reflete isso, né? Mas a gente precisa de mais cuidado. O envelhecimento da população brasileira exige novas abordagens na atenção médica. Como a geriatria vem se preparando para isso? A gente já falou aqui dos desafios de envelhecer. Então, isso também é um desafio para o profissional da área, para você principalmente. Né? Para você é um desafio, você que é da área, sabe que como é que a gente pode, o que é que você visualiza, qual é a perspectiva que você tem aí? Você já deu a canja na outra, na fala anterior, prevenção. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, dar um passo para trás e olhar o que é que tudo comum de coisas que beneficiam o paciente lá na frente, é tudo girando em torno de prevenção. Então, por que que a gente tem muita dificuldade de cuidar dos idosos na fase final de vida? Idoso é uma faixa muito ampla, idoso de 60 até céu é o limite, então... 50 não é idoso, não, né? 50 ainda não. Eu daqui para o ano eu já sou um idoso, mas não vou pegar transporte gratuito. Pronto. Pelo menos. Esse é o direito. Mas já autonomia. Mas já vou sair de um médico para outro médico. Muito bem. Será bem-vindo. Mas o ponto é justamente esse, é prevenção. Como que a gente cuida de um idoso na fase final de vida quando todos os danos já estão instalados, né? Então, o paciente que já tem, por exemplo, complicações vasculares, né? Uma amputação de um pé por um diabetes que não foi bem cuidado ao longo da vida.
Paciente que tem uma demência muito avançada, porque faltou uma série de estímulos cognitivos, controle de doença cardiovascular, falta de atividade física. Tem várias questões que a gente muitas vezes vê a família e a própria pessoa deixando para intervir quando já está a bomba estourada, enquanto que se a gente faz isso décadas antes, a gente tem resultados muito mais efetivos. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Outlive, ele está bem estourado nas mídias sociais. Mas independente da fama, eu acho bem pertinente o que o autor fala. Me esqueci agora o nome do autor, mas é fantástico o livro. Ele foi escrito por um cirurgião oncológico lá dos Estados Unidos e que depois saiu dessa linha e foi justamente para a área de prevenção, medicina preventiva, mas não do jeito manchado como se está falando atualmente, né? As pessoas tratam a medicina preventiva agora de um jeito meio charlatão. E infelizmente, existem profissionais charlatães. Mas não é esse o ponto. A medicina preventiva é você fazer os rastreios adequados. Então, por exemplo, tem uma paciente de 70 e poucos anos, ela é ativa, lúcida. Eu não tenho por que parar de fazer mamografia nela a cada ano, ou no máximo a cada 2 anos, porque ela tem uma expectativa de vida. Essa mesma paciente pode viver até seus 90 e tantos. Então, eu não tenho por que parar de fazer o rastreio dela. O paciente que está sem atividade física nenhuma, nunca teve gosto por fazer nada. Ele vem numa consulta comigo, é meu papel, é minha função conversar com ele, mesmo que eu gaste 15 minutos de saliva só para explicar o papel da atividade física. Por quê? Porque eu preciso que ele, pelo menos, enxergue os benefícios disso e mude, né, a tempo. Não deixe para fazer isso só quando já está num estado mais avançado. Então, eu acho que a geriatria tem se preparado dessa forma. A gente está olhando mais para o lado da prevenção do que só do tratamento. Tratar é importante, é essencial, mas ele não é suficiente. Bom, tá aí. Então, para o ano, já vou preparar para participar de fase. Já vou deixar de jogar menos bola e começar a dançar dança de salão. Muito bom. Já contratar um professor, né? Opa! Porque ficar correndo atrás de bola, já para o ano, já tô diminuindo. Então, vou continuar fazendo os exercícios físicos, fazer dança de salão. Que te dá prazer. Não que dança de salão só seja para idoso, não. Um jovenzinho também pode fazer dança de salão. Mas não é o que a gente vê por aí. Não. A gente vê os jovens dançando outras danças. Entendeu? Vou continuar dançando meu reggae e tal, e aí vai. Caramba. Mas você também é professora, né? Uhum. Então, como é que essa sua escolha de ser geriatra pode ajudar na formação de outros profissionais? Porque ser geriatra também é ser muito humano, né? Aqui para nós, né? Porque o cara pegar um velho ranzinho igual a mim, para cuidar tem que ter muito amor no coração. Isso é verdade. Cuidado, paciência. Porque o idoso, se chegar a uma idade muito avançada, sem nenhum problema de saúde, que é raro, em um certo momento vai precisar de alguns cuidados, já não vai poder andar, já tem mais dificuldade, essas coisas todas. Como é que você tem lidado com isso, né? Você tem atraído um público para essa área? Tem visto isso, esse crescimento de geriatra? Sim. Eu ensino justamente na pós-graduação de geriatria da AFIA, para profissionais médicos já formados em medicina. Muitos já têm tempo aí de carreira. Não a senhora ensina a não bater nos caras lá no velho, né? Também, né? Isso aí é o mínimo, né? Esperado. Bater no velhinho é difícil. Geralmente quem procura pós já é uma pessoa que tem alguma aptidão para coisa, né? É muito difícil a gente ver na turma uma pessoa totalmente aleatória que entrou ali. Às vezes acontece, mas não é o público. Geralmente meus alunos, como eu falei, eles são de uma grande variedade de faixa etária e de tempo de formados. Eu tenho alunos recém-formados, tenho alunos que têm muito mais tempo de estrada que eu, por exemplo, mas não na geriatria. Eles geralmente são profissionais que atuam em outras cidades, por exemplo, Aracaju, ou interiores da Bahia. Em Salvador também tem alguns. E eles são geralmente generalistas. Então, eles querem fazer algum tipo de formação complementar. A residência existe para isso, mas ela é um tempo longo. Então, como eu falei, são 2 anos de
médica, mais 2 de geriatria. Tem gente que não tem essa carga horária disponível, tem filho para sustentar, tem outras dependentes, tem outras coisas, exato, uma rotina que não permite. E aí a pós-graduação vem nesse intuito. Que necessariamente você não precisa ser o médico e viver só da medicina. Você pode ser empresário, cuidar de outras áreas. Pode sim, exatamente. Então, acho que a formação da pós é muito nesse sentido, de pessoas que buscam aprimorar os cuidados com os idosos, sem necessariamente ter o título de geriatra, né? Mas eu acho pertinente, porque você vê que se tem a procura, é que as pessoas estão olhando mais para isso agora, que no passado não olhavam tanto. É isso, né? E a gente tem visto aí alguns, como é que chama, asilo, né? De idosos. Aí alguém vai lá, pega o pai, a mãe, coloca lá, para não ter muito trabalho. Às vezes, né? Ou às vezes a sua profissão não deixa você ficar muito tempo, você tem que tocar a vida também. Mas essa profissão é muito importante, né? Porque a gente nunca sabe da nossa vida, né? Quando é que a gente vai poder partir, não é verdade? Eu queria até fazer uma consideração sobre isso que você comentou. É um ponto muito polêmico e foi excelente você ter trazido. A questão dos abrigos, dos asilos, né? Assim, falando brevemente. Existem residenciais para idosos que são excelentes, inclusive em Salvador. Mas, infelizmente, eles não são maioria. E, geralmente, são para quem está com alguma condição financeira mais organizada. Não para arcar. Os abrigos públicos e abrigos pagos, mas com infraestrutura menor, realmente existe, às vezes, até um descaso de algumas famílias. Como colocou, tem gente que não tem tempo para cuidar, institucionaliza, que está correto se a pessoa não tem o tempo para cuidar. Mas tem gente que é porque realmente não tem nenhum vínculo com aquele idoso. Né? Não quer. Tá chateado. Exato. Tomou uns catiripapos na juventude. Sim. Não pode revidar porque a delegacia de idoso está aí. Exatamente, violência contra o idoso. Violência contra o idoso, né? Tomou uns gritos. Mas não se compara ao que aquele idoso já passou, né? Ajoelhado no milho, tal. Reunião de pais e mestres, então não pode mais gritar. Aí, quando aproveita a oportunidade, joga lá. Né? Não vou. Existe. Infelizmente é isso, né? Gente, é isso. Não estou escondendo nada aqui de ninguém, não estou falando nenhuma inverdade. Outros é porque não tem condições de cuidar, estar perto. A gente tem visto alguns vídeos aí de agressão a idoso, aí você contrata uma pessoa para ficar na sua casa para cuidar do seu idoso, aí bate no seu pai, aí na sua mãe. Então é melhor às vezes, né, ir lá. E aí tem muita gente que final de semana passa lá. Sim. Quando tem uma família grande e tal, dá para você fazer um revezamento, mas isso não é a realidade. E ainda tem os idosos que cuidam de idosos. Eu acompanho. Ainda tem isso também. Eu acompanho, eu vejo lá no asilo, eles se casam até, né? Então, companheirismo, né? Então, é muito isso. Então, tem muita gente que tomou uns catiripapo aí na juventude, quando vai chegar na idade, aí bota o velhinho lá para cuidar. Enfim. Mas, assim, ainda existe muito preconceito ou desinformação sobre o envelhecimento, né? Como podemos mudar essa mentalidade social? Acho que o primeiro passo é a gente querer se informar para desmistificar. Então, muita gente acha que é normal, que é esperado envelhecer com doenças, envelhecer abrindo um quadro de demência. E isso existe sim, né? Conforme a gente vai envelhecendo, aumenta a prevalência de muitas doenças crônicas, aumenta a prevalência de demência, depressão, de ansiedade, tem uma série de coisas que pode acontecer, mas o envelhecimento não precisa se resumir a isso. Ele pode fugir dessa linha se a gente se informar. Então, acompanhamento médico regular é fundamental. Não só médico, mas uma equipe multi. Se a gente vê que tem uma demanda de um fono, fisioterapia, que é extremamente desvalorizado, mas é essencial para todos os idosos, né? O idoso tem naturalmente perda de massa muscular ao longo da vida. A partir dos 40, não é só idoso não, a partir dos 40 a massa muscular vai caindo. Então, é importantíssimo um fisioterapeuta para fazer reabilitação. No profissional de nutrição, para dar orientação adequada. Então, você vê que são vários cuidados que se a gente não busca, se a gente não leva para esse acompanhamento, a gente como familiar, por exemplo,
você vai fazer da sua cabeça e pode cometer uma série de o que a gente chama de iatrogenias, né? Que são formas de prejudicar sem intenção o paciente. Outra coisa, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, nacional, e cada estado tem sua subdivisão, eles dão uma série de cursos, né? Eu estou aproveitando aqui o espaço para divulgar, inclusive, isso. Claro, pode. No site deles é muito fácil encontrar, eles todo ano fazem uma prova, inclusive, de especialização em gerontologia, é aberta ao público, então você não precisa ser da área de saúde, pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem interesse em se especializar como cuidador. Você pode se especializar em gerontologia, que não é uma especialidade médica, diferente da geriatria. E esses cursos são fantásticos, né? Eles ensinam como você cuidar sem prejudicar, que às vezes você está na melhor das intenções, mas está adotando hábitos que prejudicam o paciente. Então, tudo isso é fonte de informação. Se a gente não se informa, a gente às vezes não consegue oferecer o cuidado adequado. Eu me lembro que eu, quando estava trabalhando numa rádio, tinha um curso para cuidador, né? Ainda tem esse curso? Tem várias instituições diferentes que oferecem isso, inclusive a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, mas tem várias instituições, tanto privadas, públicas, que oferecem. Os cursos de cuidadores, eles são bons por isso, porque é aberto ao público, você não precisa necessariamente fazer um curso técnico antes, fazer uma formação acadêmica. Você só precisa de boa vontade e disponibilizar seu tempo para isso. Estamos conversando com a doutora Priscila. É Priscila? Olá, eu já estou chegando na idade, já estou esquecendo até o nome. Priscila Ornelas, doutora especialista em geriatria. Vai lá dar essa força aí no canal, viu? Quais os avanços recentes na medicina geriátrica que te animam ou te chamam mais a atenção? Tem um ponto interessante que, infelizmente, a gente não tem no Brasil ainda. Eu acho que é uma realidade bem distante, mas é importante a gente saber que existe. Tem alguns países como França, Holanda, que eles já têm as chamadas vilas do Alzheimer. Não sei se você já ouviu falar. Não. É bem legal o projeto. Na verdade, lá não é um projeto, já existe mesmo, né? São verdadeiras vilas mesmo. Os residentes, os moradores, são pessoas portadoras da síndrome de Alzheimer, da doença de Alzheimer, que é apenas um tipo das demências que existem, mas a mais comum, mais prevalente na população idosa. E essa vila é muito bacana porque ela é toda projetada para que eles tenham um dia a dia, um convívio social, o mais próximo possível da normalidade, mas de forma segura. Então lá a circulação é um dinheiro falso, né? Tem pessoas supervisionando, que fazem parte ali do cotidiano, mas sem ter aquela coisa de aquele título, aquele rótulo, de polícia. Tá? Isso, são funcionários que estão ali meio que a paisana. E eles têm um convívio social de uma vizinhança, são grandes comunidades. O ambiente também é todo arquitetado, projetado para pessoas com a demência, porque muita gente pensa que o Alzheimer afeta a sua memória. E aí é um grande equívoco. À medida que ele vai avançando, a gente vê prejuízo do que a gente chama de outros domínios cognitivos, que são outras partes da mente, além da memória. Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem um risco aumentado de queda, por exemplo. Não é à toa, não é coincidência. Ela tem, muitas vezes, dificuldade de... A marcha, né, o caminhar é mais lento, às vezes é mais tortuoso. É uma pessoa que, às vezes, tem dificuldade de fazer atividades básicas, né? Então, tendo uma vila adaptada, com pessoas ali sempre predispostas a ajudar, fazer um café, preparar um lanche, coisa que ela não ia poder no dia a dia, por dificuldade. Nessa vila, ela tem toda a acessibilidade, o ambiente é todo arquitetado para prevenção de risco de queda, né, com rampas de acesso, sem escadas, tudo plano. Então, as vilas, né, do Alzheimer, digamos assim, com esse nome, elas são fantásticas. E é um dos exemplos, né? Mas tem muita coisa aí que está chegando que eu acho que vai melhorar. É uma sugestão aí para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Escolher um estado desse aí para uma experiência, né? Ou os governadores, né, que estão aí com disposição de cuidar das pessoas e manter os seus idosos, os seus velhinhos e velhinhas com determinada saúde, porque é a memória sua família, do seu país. Exatamente. Então, quando você cuida do idoso, não é dinheiro perdido, não. Você está mantendo vivo, em tese, a memória. Não cuida da cultura, não faz lá a cultura, né? Porque é a memória do povo. Então, cuidar dos velhinhos também é a memória daquela família. Fazer quando eles façam o seu passamento com alegria, né? Com um pouco mais de saúde.
de atenção. Bom, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo com a doutora Priscila Ornelas. Você pode deixar aqui seus contatos, suas redes sociais, se as pessoas quiserem te acompanhar, fazer uma consulta, empresa que quiser contratá-la para tratar seus colaboradores com determinada idade, que tem, apesar de ter plano de saúde, porque eles vão dizer, tem plano de saúde, não. Se você quiser contratar, dá uma força aí pra gente. Maravilha. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. O meu Instagram é @doutora Priscila Ornelas, tá? @geriatra. Publico uma série de vídeos, compartilho experiências, dou dicas de como lidar com os pacientes idosos. Então, é sempre uma pitada de conteúdo, uma pitada de humor, de forma bem descontraída. A clínica, né, em que eu tenho meu consultório é a Clínica Tera. Ela fica localizada na Avenida Luiz Viana, paralela. Logo depois do condomínio Le Parc, tá? No Alfa Medical Center. O contato da clínica, para quem quiser marcar, tem tanto WhatsApp quanto ligação, é o 719-9966-8018, tá? Através desse contato, vocês podem agendar presencial no consultório, quanto, se for o caso de uma visita domiciliar, eu também faço, assim como e aí o secretário direciona direitinho. Valeu, olha, cuidado do nosso velhinho, muito obrigado, doutora Priscila. Obrigada. Até a próxima, essa sacada aqui é sua. Muito obrigada.